E aí galera, Portes Trader aqui, e olha só, vamos começar mais um vídeo aqui, mais uma aula aqui no YouTube para vocês. O objetivo dessa aula é mostrar algumas técnicas para vocês saberem exatamente aonde entrar, algumas análises para vocês fazerem antes de abrir um trade, para saberem aonde vocês estão entrando. O principal de um trader, o que é? Abrir um trade no lugar certo. Esse é o único objetivo aqui no mercado. Então, essas análises que a gente vai fazer aqui vão ajudar muito você a aprimorar um pouco mais a forma que você está abrindo os trades. Antes da gente começar, eu estou lançando um curso grátis chamado Segredos do Day Trade. E nesse curso, como o próprio nome já diz, você vai aprender muitas coisas que vão fazer toda a diferença nos seus resultados aqui no mercado. Se você está interessado em conhecer alguns dos segredos do Day Trade que fazem realmente traders ganharem muito dinheiro no mercado, se inscreve para esse curso que eu vou estar falando sobre isso e muito mais. É mais de 1 hora de duração esse treinamento, então vale muito a pena. E durante o treinamento também vou estar fazendo o sorteio do meu livro grátis, que eu lancei chamado R$500 por dia para você bater essa meta no mercado. Tá? Então o link para você se registrar para esse treinamento grátis está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também na seção de comentários aqui abaixo desse vídeo. Clica ali, se registra para receber esse material completo, completamente grátis. Tá, então olha só. Vamos pensar aqui comigo. A gente quer sempre abrir uma operação que vai nos trazer o maior retorno possível, certo? Esse é o seu objetivo. Tá, então com base nisso, a gente vai sempre quando a gente for abrir um trade, a gente vai ter que focar em duas coisas. Primeiro, aonde que a gente vai colocar o nosso stop. E segundo, se o nosso trade está a favor do movimento principal do gráfico. Para identificar o movimento principal do gráfico, a gente vai estar usando como base o gráfico âncora, que se chama o gráfico de tempo gráfico maior, que é o tempo gráfico M15. Então vamos mudar aqui, por exemplo, para o M15, que vocês vão ver que, por exemplo, todas as tentativas de venda de hoje, quem é que hoje tentou vender o pregão na sexta-feira? Todo mundo que está tentando vender hoje foi estopado. Por quê? Porque o nosso gráfico âncora está indicando que o movimento é de alta. Então, com base nisso, você vai sempre abrir operações de compra. Então, olha só, vou mostrar aqui o gráfico. Esse aqui é o M5, tá? O nosso gráfico de entrada, M5. Esse daqui é o nosso gráfico M15, olha só. Esse daqui é o M15. E você percebe que o movimento do gráfico é de alta, né? Porque a gente tem uma LTA, se a gente puxar lá de baixo, a gente tem LTA. A gente tem uma outra LTA um pouco mais na diagonal. Se a gente pegar só dos dias anteriores, a gente tem várias LTAs aqui, concorda? E lá em cima a gente tem um nível de resistência. Ok, só que se você quiser usar ainda mais informações ao seu favor para saber que hoje só era dia de compra, hoje só era dia de você comprar, abrir 3 dias de compra, você arrasta o gráfico um pouquinho mais para o lado, diminui um pouquinho mais e você vai ver que todo esse movimento, deixa eu passar aqui o Fibonacci para você ver, todo esse movimento aqui que estava antes descendo, a gente começou a subir exatamente aqui, certo? A gente veio, deixamos um fundo, depois a gente subiu, deixamos um fundo mais alto e a partir daí a gente subiu aqui direto. Se a gente pegar daqui de baixo até lá em cima e traçar o Fibonacci, olha só o que acontece. Acontece isso daqui, ou seja, desde lá de baixo, tá? A gente pega o nosso Fibonacci lá embaixo, arrasta até lá em cima, que no caso foi ali. A gente vai ter o nosso nível de 50%, no caso aqui 61,8%, e o nosso nível de 50%. A gente vai ver que a gente bateu, entrou exatamente ali dentro, e a partir daí voltamos de novo para o topo. Então, ou seja, movimento de alta nos últimos dias. O principal que você tem que sempre notar e analisar antes de abrir um trade é exatamente isso. Esse aqui é o nosso gráfico âncora. Você viu a quantidade de informação que ele nos passa, né? Então, o principal, a partir daí, você vai fazer o quê? Você vai mudar lá para o seu gráfico M5 ou o seu gráfico M1, que é o seu gráfico de entrada. Vamos mudar aqui para o M5 então, olha só. Esse daqui então é o nosso gráfico M5. E a gente vai perceber que hoje, no dia de hoje, deixa eu passar aqui o desenho para vocês verem. A gente abriu um gap de alta, normal, né? Como vocês já haviam visto antes, sempre quando a gente abre um gap de alta, a gente tende a cair para fechar aquele gap para depois continuar o movimento. Então a gente desce, fecha o gap que estava aqui, fechamos o gap tranquilo, fomos direto para o nosso nível de pivô do dia anterior e a partir daí mostramos força compradora. Quem assistiu ao último vídeo aqui no YouTube, onde eu estou falando sobre pullbacks, sabe exatamente que aqui era o seu sinal de compra. Se você assistir agora o vídeo, você vai ver que eu falo exatamente o seguinte: quando a gente está subindo e a gente volta no pullback, você pode usar essa informação do pullback ao seu favor para abrir o trade. Ou seja, você vai aguardar nesse ponto do pullback um sinal de força a favor desse movimento aqui. Então, no caso, a gente vai aguardar um sinal verde aqui de força para poder continuar.
Ou seja, subimos, descemos, sinal de força. Você abre um trade de compra, compramos. Vamos para onde? Para o topo. Vamos depois para onde? Para o próximo topo. Vamos para onde? Para o próximo topo. Lembrando que o preço sempre vai indo em direção aos topos anteriores, porque esse é o único objetivo dos compradores, colocar altas mais altas, romper os topos, né? Porque a gente quer sempre colocar as máximas do dia. Esse é o único objetivo dos compradores. Então, com base nisso, o seu alvo tem que estar lá também. Então, daqui você viu duas coisas. Primeiro, a gente já tinha visto que hoje o dia era de alta, o dia era de compra, porque a gente tem um gráfico âncora indicando que a gente estava recém saindo dos 50% do Fibonacci, a gente está dentro aqui, esse aqui é o 61.8, esse aqui é o 50%, a gente está dentro dele, subimos, voltamos de novo e continuando o movimento. Então, com base nisso, o que você vai fazer? Quais são as técnicas aqui então? Muda para o gráfico de âncora, que é o M15, para saber qual que é a direção do gráfico, para saber se a gente não está fazendo um pullback exatamente para esses níveis importantes. Segundo, muda para o seu gráfico de entrada, que vai ser o M5 ou o M1, e a partir daí filtra o seu ponto de entrada. Sempre lembrando que muitas vezes você vai encontrar sinais perfeitos de entrada, mas que se você entrar, você vai provavelmente acabar sendo estopado. Por exemplo, aqui a gente tem um fundo, subimos, descemos, deixamos um fundo mais alto, e aquele topo sendo rompido pelo candle de força, certo? Aí você vai pensar, tá, Portes, isso daqui não é o 4PC que você está sempre falando, fundo mais alto e o topo sendo rompido pelo candle de força, não devo comprar? Se você comprar exatamente aqui, quando o candle de força fechar, olha onde que você vai estar comprando. Vamos arriscar aqui para o lado. Vamos botar lá. Olha lá. Você quer comprar na resistência? Claro que não, né? Uma das regras principais sobre trading é nunca compre na resistência. A resistência é lugar para você vender ou para você zerar a sua operação de compra. Assim como o suporte. Nunca vende no suporte. No suporte é lugar para você comprar ou para você zerar a sua operação de venda. Então, aqui, por exemplo, também nesse pullback que a gente teve hoje, a gente subiu, né? Abrimos um gap de alta, subimos, viemos no pullback, subimos um pouquinho, então a gente teria um topo lá em cima, um topo aqui embaixo e esse fundo ali sendo rompido pelo candle de força. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Olha só, a gente tem o topo lá em cima, a gente desce, deixa o fundo, subimos, deixamos um topo mais baixo, certo? Concorda? Topo mais baixo. E depois viemos rompendo esse fundo com o candle de força. Aí você vai pensar, Portes, 4 passos, vamos vender. Claro que não. Olha onde que você vai estar vendendo. Se você puxar aqui no momento que fecha esse candle de força, você puxar para cá, você vai ver que você vai estar vendendo justamente em cima do pivô de antes. Além, é claro, a gente está saindo do nível dos 50% e continuando o movimento de alta a favor do gráfico âncora. Então, quando você está analisando o gráfico, o principal de você entender é o seguinte, você vai encontrar vários pontos de entrada, vários sinais. Só que o seu trabalho como trader é filtrar os melhores sinais possível. E para isso você precisa usar a análise gráfica ao seu favor. Você precisa usar o gráfico âncora para saber para que lado que a gente está indo. E você precisa saber encontrar os métodos específicos para você abrir o trade. Por exemplo, aqui era muito fácil. Gap de alta, fechamos o gap normal, força compradora, força compradora, força compradora. Você tem que comprar. A gente está saindo aqui do nível de retração do 15 minutos. Então esse é o lugar de comprar, você não pode estar vendendo justamente no suporte, né? Então ali em cima também, vamos comprar aqui em cima? Não. O principal que você tem que fazer quando você está comprando não é comprar lá em cima. O lugar de você comprar é aqui embaixo. A gente não compra caro, a gente compra barato para zerar caro. A gente ganha na diferença do valor. Então quanto mais eu acho que isso aqui vai subir para mim ter que comprar aqui e sair no lucro. Né? Então é sempre uma questão de análise, você tem sempre que estar filtrando o seu trade para que você possa entrar no melhor lugar possível e que traga o melhor risco e retorno para você. Tá? Então essas são as dicas que eu estou trazendo hoje para esse vídeo aqui, espero que sejam úteis para você. Sexta-feira, apliquem isso na próxima semana que vocês vão ver que os resultados começam a aparecer. Então olha só, o curso grátis, Segredos do Day Trade, vai estar disponível para vocês poderem assistir completamente grátis. O link está aqui na descrição desse vídeo, você vai aprender muitas coisas lá, como por exemplo a fórmula para você ganhar mais dinheiro no mercado, muitas coisas que são segredos do Day Trade, vão fazer toda a diferença para vocês. Clica no botão que está aparecendo aqui embaixo e se registra para você receber o material completo. Espero que a aula tenha sido útil para vocês, apliquem nos seus trades e vamos que vamos. Bom final de semana.